E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davi, e agora a gente vai fazer esse exercício e a gente tem que esboçar o gráfico da função. Eu honestamente não gosto de ficar fazendo gráfico, eu prefiro mais a parte algébrica. E na parte algébrica a gente tem que fazer algumas análises aqui, né? Então, primeiro, concavidade. Como que vai ser a concavidade? Ah, não vou ficar escrevendo não, vou só falar, tá? A concavidade vai ser voltada para cima, por quê? A gente tem A maior do que zero, certo? Então a nossa função vai ter uma concavidade assim. Beleza, isso daqui é a nossa primeira observação. A segunda observação é quais são os zeros dessa função. Mas antes de eu calcular os zeros da função, eu costumo calcular o delta, porque se o delta for zero, né, fica mais fácil para mim obter uma das raízes. Se for menor do que zero, eu sei que não tem raízes e por aí vai. Então aqui o delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica AC. E aí eu vou ter, o meu b é menos 4 ao quadrado menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica o C, que é 3, ok? Então 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 3, que é 12. Ou seja, 16 menos 12 é igual a 4. Delta maior do que zero. Isso implica o quê? Implica em x1 diferente de x2. E x1, x2 pertencente aos reais. Ou seja, duas raízes reais e distintas. Então, a gente pode calcular essas duas raízes usando a fórmula quadrática. Menos b mais ou menos raiz de delta, que é 4. E aqui no valor de b, a gente tem menos 4. Menos com menos dá mais, então vai ficar 4. Dividido por 2, que multiplica 1. Ou seja, 2. E aqui a gente tem, então, vou colocar só x para economizar letras. A gente tem 4 mais ou menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2. Ou seja, x ele é igual a 4 mais 2 dividido por 2, que dá 6 dividido por 2, que é 3, ou o meu valor de x ele é 4 menos 2, que é 2, dividido por 2, que é igual a 1. Ou seja, eu tenho como raízes aqui 3 e 1. Então, pessoal, vamos já começar a esboçar o nosso gráfico aqui, ó. Porque com isso a gente já consegue alguma coisa, né? Eu sei que ele tem concavidade para cima, mas eu não vou colocar ele. E eu sei que uma das raízes é aqui no ponto x igual a 1, y igual a 0. E a outra raiz é aqui no ponto x igual a 3 e y igual a 0. Beleza. A gente já tem duas raízes. Agora, o que mais que a gente precisa para conseguir traçar esse gráfico? A gente precisa do vértice. E para encontrar o vértice, a gente precisa dessa formulazinha. Ó. O vértice é dado por menos b dividido por 2a, o x do vértice, e o y do vértice é dado por menos delta dividido por 4a. Delta a gente já tem, então vamos encontrar o x do vértice, que é menos b, ou seja, o b aqui vale menos 4, então a gente tem mais 4 dividido por 2 vezes 1, ou seja, a gente tem 2. Esse é o x do vértice, tá? E o y do vértice é menos delta, e delta vale 4, ou seja, menos 4, dividido por 4, que multiplica 1, ou seja, menos 1. Então, vai estar mais ou menos aqui, ó. O ponto x igual a 2 e y igual a menos 1, tá? O vértice aqui, vamos colocar 2 e menos 1. Tranquilo, né? Aí com isso, a gente consegue determinar o gráfico da parábola, tendo o vértice e tendo dois pontos, né? As duas raízes, tá bom? E é assim que a gente esboça o gráfico de uma função. Sempre vai ser esse processo, tá? Eu gosto sempre de analisar, só de olhar para o A, você sabe se a concavidade é para cima ou para baixo, daí você calcula o delta, tá? E aí depois, calcula os zeros, calcula o vértice. Sempre isso. E a gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais.